E é com leveza que nós vamos iniciando o nosso estudo da tarde de hoje. Nós vamos respirando bem profundamente, sentindo a presença dos guardiões, das baianas, dos baianos, das ciganas, dos ciganos, dos boiadeiros. E eles formam um cordão de luz, de proteção, de amparo, muito amparo, a nos envolver. E de mãos dadas conosco, eles nos levam até o hospital Santa Cruz, onde vamos nos unir. A Ruiz, a Eliamar, a Cíntia, a Cássio, Maria Amélia, os xamãs, as africanas, e somos levados a uma sala totalmente trabalhada hermeticamente, onde os nossos pensamentos não são influenciados, mas sentimos toda o amparo para repensarmos a força, a fé e a coragem. A fé da coragem a nos envolver. E expandindo o nosso coração, expandindo os nossos pensamentos, nós vamos iniciando o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Página 49. Completamente enraivecido pela notícia do progresso de seu adversário, Olavo aceitou de súbito e momento depois lá estava na mesma casa dos Alicante, que Marcos Augusto visitara sem que ambos soubessem um do outro. Aqui será nosso campo de ação. Se você trabalhar corretamente, sem dúvida roubará o cargo do seu adversário. Está vendo? Temos essa idosa. Aqui só um pouquinho, você vê que como é que as coisas funcionam na base da intriga, né? Sabe, uma coisa que eu ia perguntar. O Marcos Augusto já havia saído do recinto ou um não conseguia ver o outro? Já tinha saído do recinto. Eu acho. Mas eles conseguem se ver? Se Pelo que eu estiverem entendi, Não, eles podem buscar uma energia diferente. A energia dos dois não são iguais. Tá. Pode ser, pode ter. Mas eu acho que ele já tinha saído diferente porque ele já tinha ido buscar outras coisas. ó, lá estavam na mesma casa dos Alicante, que Marcos visitaram, então ele não estava lá não. Já tinha saído. Já tinha saído, Sim. é. Porque ele queria ir para farra de novo. E uma simpática mulher de cabelos alvos descansava em confortável poltrona. Olavo teve um lampejo de lucidez e pareceu rememorar a senhora, mas a lembrança prejudicada traiu-lhe, apagando a importante recordação. Dos dois dos seus filhos, informou cauteloso e preocupado, morreram há algum tempo, e agora ela está presa na saudade. Nossa tarefa será envolvê-la, levando-a ao suicídio, aproveitando esse estado de melancolia. Ou seja, senta aqui. Mãe, senta aqui. É interessante que a gente vê a porta aberta, né? Sim. Encarada, né? Não é que qualquer saudade vai permitir a porta aberta. Somente a saudade negativa vai causar isso. A saudade positiva traz algo positivo, traz o crescimento. Por exemplo, você lembrar, por exemplo, uma pessoa que se foi, para você lembrar com aquela saudade dos momentos que viveram junto, esse tipo de coisa. É uma saudade alegre, né? Agora, puxa vida, foi embora, por que eu fiquei sem ele? Essa é negativa. Aí é negativo. A minha tia, né? A tia Nilzinha, ela era aquela católica ferrenha. E aí, essa semana, a Bíblia colocou, semana passada, colocou o padre para a gente escutar. Aí ele falou assim, nós vamos fazer o Salmo 23. Aí eu falei assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí assim, aí a Bíblia olhou e falou assim, o Senhor é meu pastor. Porque era o Salmo dela. O Senhor é meu pastor. E ela fazia com uma fé, sabe, na hora. Eu falei assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
É uma lembrança positiva. Sim, sim. E a lembrança positiva é aquela que você lembra de momentos bons. A Vamos. lembrança negativa é aquela que você lembra com a revolta de ter perdido a convivência. Né? Sim. E como fazemos isso? Perguntou Lavo, parecendo reconhecê-la de algum lugar. Assim. E aproximando-se da anciã, o espírito pousou uma das mãos sobre o ombro dela, fazendo com que um choque fluídico causasse-lhe um leve arrepio. Em seguida, olhando-a firmemente, começou a pensar nos tempos em que ele, o obsessor, sorvia na taça da embriaguez, e como que, de imediato, movida por força desconhecida, cedendo a tendências dormentes, a senhora levantou-se e dirigiu-se para um pequeno móvel onde repousavam as bebidas alcoólicas, ingerindo uma grande dose de poderoso líquido destilado. Vocês viram como é que funciona? Nossa. Ó, ela estava com a porta aberta porque estava com a saudade dos filhos. Estava Sim. tendo Só lembrança. que essa saudade é Era saudade. melancólica. Se a mulher também tem o vício da bebida em algum momento, em alguma das vidas, no Uhum. momento que ele se aproximou e colocou e lembrou da, da, do que ele sentia com a bebida, foi o suficiente para poder despertar na mulher a vontade de beber. O prazer da bebida. É isso aí. Vocês viram como é que funciona? E Uhum. quantas vezes a gente não cai nisso? Né? E como que a gente faz para não cair? Como que a gente faz para não cair? Vocês sabem? É uma coisa muito fácil, mas muito difícil. Fácil porque está ao alcance de todo mundo. E difícil porque a gente não consegue orar e vigiar. Né? Então, a gente precisa orar e vigiar e perceber o que é prejudicial para nós. O que for prejudicial para nós, a gente não faz. Se ela estivesse orando e vigiando e viesse essa vontade de beber e ela soubesse que aquilo é prejudicial para ela e falasse, não vou fazer isso, a influência dele não ia ter, não ia conseguir o objetivo. E assim é. Ela não estava, mas ela não estava num sentimento bom, ela estava, né, Não. ali Melancólica. sofrendo, Devia com estar a ausência, triste, né? melancólica, Eles isso aí. aproveitaram esse momento dela. Se ela tivesse Exatamente. E É a aí, brecha. é a normal, brecha. E a aí, brecha. quantas vezes a gente está na melancolia, na raiva, na contrariedade e eles se aproveitam disso? E a gente nem lembra do horário vigiar, né? Mas, na verdade, a gente até sabe o que nos faz mal, né? Mas, às vezes, a gente deixa de lado. Por exemplo, eu não bebo, mas eu sou uma pessoa por doce. Eu tenho paixão por doce. Mas eu Isso. procuro me controlar. Eu tenho compulsão por doce. Se tiver que abrir uma caixa de bombom, em modo de dizer, enquanto tem na minha casa um bis, alguma coisa, eu vou comendo. Então, eu evito de ter. E aí, em determinado momento, isso pode ser até que seja inofensivo para você, tá? Mas imagina, né? Para eles o tempo não tem o mesmo sentido que a gente. Se eles tiverem que ficar 30 anos te estimulando a comer doce, eles vão ficar até o momento em que seu corpo começa a sentir o excesso de doce. E aí você começa a cometer aquele suicídio inconsciente. É isso aí. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa perceber. Oba, nós estamos aqui, tá bom? Faltou luz, mas estamos aqui. Sim. Muito Vai dar bem. pra ler. Vamos continuar lendo? Vamos. Quer que eu leia? Pode ler. Onde foi que paramos? Olavo ficou Foi impressionado. impressionado. Não podia imaginar tamanha facilidade com que se poderia produzir interessante fenômeno. É tão fácil? Perguntou admirado. Não se engane, meu amigo, nem sempre conseguimos um aparelho com capacidades receptivas nítidas. Leis que desconhecemos limitam nossa ação.
Quer continuar? Oi? Quer Não, pode continuar? continuar. Pode continuar. Só conseguimos envolvê-la porque se perde no abismo da depressão, brigando com Deus, entregando-se à revolta, negando-se a admitir a morte dos filhos. É É isso que a isso gente estava aí. falando, né? É o pensamento, né? Triste, revoltado. Isso a fez odiar a própria vida. Para nós, a capacidade de ação será de 70%. Achou aí, Sérgio? Está dando para seguir? Tá sim. Deste modo, conseguiremos levá-la ao alcoolismo, enlouquecendo-a. É um plano perfeito e certamente alcançaremos o êxito. Com isso, Lourenço lhe concederá um lugar importante na organização. Você só precisará ter coragem. Ah, isso não me falta. Se fui capaz de enfrentar aquele vale fétido, igualmente conseguirei vencer nesta missão. Estou animado. Gritaremos para esse Deus déspota. Também somos poderosos. Então, parando só um pouquinho aí, né? Você vê que o acesso a ela varia, né? Pode variar, não é verdade? De 70, Isso. de mais, de menos, dependendo o quanto que ela tiver envolvida com a bebida. No Vale de Sombras, Álvaro, o mentor espiritual, reuniu a equipe e, diante dos novos acontecimentos, concluiu: Meus amigos, o trabalho segue o seu curso natural. Nossa tarefa foi de semeadura. Enfrentamos neste ambiente de aflição para tentar diminuir as dores daqueles que padecem em dificuldades. Na evolução humana, o sofrimento funciona como admirável preceptor. Nossos assistidos se surpreenderão com a própria vida e, no auge da tormenta, despertarão, pois que o progresso é uma lei divina. Posso continuar? Com efeito, rogaremos ao Senhor acompanhar este caso, esperançosos de acolhê-los quando despertarem. Eu acho que a gente pode parar um pouquinho só aqui. Duas coisas, né? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz assim, que até o mal está a serviço do bem. Né? E é uma coisa meio difícil de a gente compreender isso, né? Mas nesse caso, vai existir aprendizados que a gente vai ver na frente, do mal atuando sobre o Valério, as pessoas que envolve todo esse grupo, né? Grupo, pode chamar Karma. de karma, né? Mas também existirá o aprendizado dos espíritos malfeitores com relação a tudo isso. Então, quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo, se a gente compreender bem a fundo isso daqui, fica mais, vamos falar, menos difícil de aceitar o que está acontecendo. De aceitar, né? Então, por exemplo, Israel bombardeou Gaza novamente lá, matou Mais de 300. 400 pessoas, mulheres, crianças, né? Com a nossa sensibilidade atual, né? Para nós isso é uma coisa inconcebível, não é verdade? Mas se você olhar como um observador, olhando que aquelas pessoas que vivem ali estão se matando há gerações, há encarnações, aqueles que estão morrendo agora mataram no passado, que foram mortos num passado mais distante, e assim por diante, a gente vê a lei, né, do ação e reação acontecendo o tempo inteiro, causa e efeito. Né? Eles ainda não só tiveram a coragem de parar. De interromper isso. De interromper. Na hora que um interromper, não é que vai todos, mas aquele já vai sair dessa roda de Sansara. Mas... Alguns interrompem. Por exemplo, os mesmos caras que lá no Oriente Médio ficam brigando, dando tiro um no outro, eles mudam para o Brasil e tem uma sinagoga do lado da outra e eles são amigos. Não é verdade? É verdade. Então, esses saíram da roda de Sansara. Quando eles vieram de lá para cá, eles saíram daquela energia de autodestruição. Porque você lembra aqueles amigos que você tinha, que ela dizia assim, meu sogro quando vai para lá, meu Deus do céu, mas aí volta, fica um tempinho, aí já melhora a cabeça, já começa a fazer coisas boas.
Por quê? Porque sai da roda de Sansara. Isso aí. A energia de lá é mais pesada do que a daqui. É. A gente não tem nem ideia, né? A gente Nossa, não tem nem imagina. ideia. Da barbaridade, é. Agora, continuou o mentor de maneira lúcida, é necessário deixarmos que a vida se encarregue. Infelizmente, eles escolheram um caminho mais difícil. Todavia, a misericórdia divina nos permitirá o acompanhamento dos dramas que se desenvolverão, agravando provavelmente ainda mais a necessária reparação no porvir. Por ora, nossa tarefa. Vocês entenderam o que ele está falando aqui, né? Sim. Ele está falando o seguinte: deixa a vida correr, livre-arbítrio. Mas da Sim. forma que as escolhas que eles estão fazendo agora, no futuro, vai ser necessário a expiação. Não vai passar sem isso. E aí onde faz pensar, e nós? Nós temos alguma expiação? Quantas que nós já adquirimos nessa encarnação novamente? Sabe, a gente não é de todo mal, né? Isso a gente precisa dizer, né? A gente não é de todo mal, mas a gente acumula novas expiações. O que a gente precisa fazer é trabalhar a caridade com mais intensidade, porque essas novas expiações que a gente acumulou, talvez sejam, eu vou falar a palavra em inglês, sejam pagos pela caridade que a gente fizer, desde que a gente faça a caridade do coração e não da mente, né? Caridade, né? Caridade com caridade, né? É isso aí. Caridade esperando uma troca. Vou ajudar esse cara aqui porque assim eu vou pagar um pouco das minhas expiações. Já era. Né? E aí, assim, às vezes essa caridade vai ser, eu vou orar por essa pessoa. É isso aí. Isso. Segue em frente, eu oro por você, eu te Sim. perdoo, eu te aceito. Mesmo que você não consiga, mas você já está dando um passo para que você consiga, desejando o bem. Por ora, nossa tarefa será apenas de observação. Fizemos tudo ao nosso alcance. Quanto aos que permanecem encarnados, dentro dos limites em que Deus permite a influência de Lourenço Ventura, terão a oportunidade de testemunhar o bem, além de despertarem. São as leis universais permitindo o encontro de inimigos do passado em planos diferentes da vida, ensejando o perdão e o reajuste. Quanto ao desfecho desta história, somente o tempo poderá contar. Mas olha aqui, já tem uma dica aqui, né? São as leis universais permitindo o encontro de inimigos do passado em planos diferentes da vida. Mas olha, não sei se vocês perceberam, eles são inimigos, mas o Olavo, ele não se lembra da inimizade que tem. Ele só tem um sentimento que ele não consegue compreender. Que ele não consegue compreender. Né? Mas que ajuda a alimentar. Não sabe por quê, assim, né? É isso aí. E não acontece com a gente também? Não se sente bem, mas não tem bem certeza do porquê, o que é, né? Já aconteceu de eu olhar para uma determinada pessoa e não ir com a cara dela, não saber por que eu não gostava dela. Exatamente. É assim mesmo. E o que a gente faz nessa hora? Eu? Não sei. Só fico com aquilo na minha cabeça. A gente reza. Tem que orar positivamente, porque se a gente tem uma diferença com essa pessoa, é a oração que vai tirar essa diferença. E geralmente a gente tem essa diferença, tá? Antes que partissem, volumosa chusma de obsessores aproximou-se da veneranda entidade, ameaçando-a assim: fora, este reino é nosso. Vocês não conseguirão retirar ninguém daqui. Nosso interesse é com a transformação moral, apacentou o ministro. O Senhor Deus é que nos concede a oportunidade do amor. E porque os obsessores desejassem agredi-los, poderosas vibrações partiram do coração da entidade iluminada, fazendo com que todos se afastassem. A sós, com a equipe, no extenso terreno, uma mulher de transfigurada expressão aproximou-se implorando: bons amigos,
Chamam-me Maria e estou desejosa de sair deste local. Há anos estou aqui e agora minha alma está cansada. Não aguento mais a solidão, a amargura. Lourenço colocou-me aqui, ameaçando-me caso abandone a condição de serva das trevas. Ele diz que familiares meus estão sob o seu controle e, ao menor indicativo de transformação moral de minha parte, ele os perseguirá. Eu não suporto mais tantas perseguições e influências, vícios e rancores. Chega. Pode Você vê continuar? só, né, você vê só aqui Sim, Sim. como que eles influenciam, né? Na verdade é chantagem, é ameaça, né? Ele vai Intriga. trazendo ameaça em cima de ameaça É. para que ele consiga vencer. sim. Chorando, trazia as mãos à cabeça, alvoroçando os cabelos, em exaltação do desespero. Com voz entrecortada, continuou: Bons amigos, tenho acompanhado o trabalho que realizam nessas regiões. Com que carinho recolhem aos necessitados e a infinita paciência com que nos tem socorrido, retornando sempre, apesar da dureza de nossos corações. Devem ser realmente emissários de Deus, aquele Pai revelado pelo Cristo. Essa bondade verdadeira mostra-me a face do amor. Sinto-me tocada, envolvida, convidada à transformação. Pode terminar só essa parte? Vai indo. Senhores, por misericórdia, bem sei que não sou possuidora de méritos verdadeiros, que meus erros do passado e minha dureza moral é que me encerram neste cárcere. Estou disposta a mudar. Não sou mais capaz de continuar nos grupos de influência negativa, nos pensamentos iníquos que cultivo, desejo o progresso. Mensageiros, piedade, lancem um olhar de luz para esta infeliz. Ajudem-me a socorrer os meus, pois do contrário ficarão sob o jugo de Lourenço. Piedade, piedade. E lançando Você vê aí o arrependimento, né? Você vê aí A o oração, desejo de mudança. a oração com Essa daqui é a oração verdadeira, né? Essa é a oração verdadeira. Né? E é dessa forma que eles conseguem levar os espíritos que estão lá embora, porque eles demonstram um amor, uma atenção tão grande que os espíritos começam a perceber a quão sinceridade do diferente é. coração, né? A sinceridade do coração Isso. dela. E quão diferente que é. Esses espíritos mais que estão lá conseguem perceber a diferença que é viver sobre o jugo e viver sob a Amor. luz, né? É isso aí. E lançando-se ao solo em charcos, de mãos súplices, clamando em lágrimas, sussurrou como numa prece: Perdão, senhor, perdão. Álvaro, sinceramente emocionado, igualmente ajoelhou-se, trouxe para as suas as mãos dela e, levantando-se ao mesmo tempo em que a reerguia, abraçou-a fortemente, dizendo-lhe: Levanta-te, filha de Deus. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É verdade, a misericórdia divina está em toda parte, e hoje, pelos teus sentimentos, acionaste as leis espirituais que, compreendendo as tuas tendências, limitações e fragilidades, permitem-nos ajudar-te na caminhada. É isso que a gente consegue compreender. Você vê que é preferível um espírito pedir perdão do que 99 que não vão estar arrependidos. E aí é onde que ele nos ensina. Quando a gente tem os nossos aprendizados e a gente se arrepende realmente, é ali onde que nós somos amparados. Mas quando a gente não se arrepende, ainda quer aquele olho por olho, é aí onde eles vão nos deixar. Porque a gente ainda não chegou na maturidade de entender que só é se arrependendo que a gente vai conseguir. Ah, é fácil? Não. É transformação? É. O interior o tempo inteirinho. É deixar o orgulho de lado para vivenciar aquilo que é certo. E aí faz pensar, né?
Oh, Enquanto está tudo lindo, maravilhoso, Tá tudo tá bem. tudo certo. Tá tudo certo. O problema é quando começa, né? E aí? eu não me lembro onde eu parei. O mentor, Pode continuar daí, gente. O mentor, perscrutando-lhe a alma, convocou: levanta-te e conta com Deus. Conseguirás trabalhos edificantes até que estejas em condições de retomar o caminho do progresso. Tua presença entre nós converte-se em um sinal divino para a libertação de Lourenço e de centenas, quem sabe milhares de outros. Naquela hora, os benfeitores abraçaram-se mutuamente, e enquanto os adversários de longe bradavam palavras menos edificantes, Álvaro tomou o caminho de volta para as regiões superiores de onde saíra. O ambiente, aos poucos, se escurecia, não mais a doce e suave luz dos benfeitores, agora sombras e sofrimento. Em regiões mais densas e de difícil suportação fluídica, Lourenço Ventura congregava-se com seus comparsas tramando processos de influenciação. Diante de alguns servidores fiéis e competentes, eis que o coordenador das sombras perguntou: como estão Marcos e Olavo? Permanecem bem, senhor, respondeu um dos capangas. Não sonho nem de longe que fazem parte de uma trama diabólica. Todos riram e o informante continuou: estão enlaçados um ao outro mentalmente, e para nós serão valorosos instrumentos de perturbação espiritual, além de nos divertirem, quando descobrirem o nosso pequeno capricho. Mal sabem que antes de virem para nossos domínios, antes de desencarnarem, já os esperávamos e ainda que os acompanhávamos, aumentando a rivalidade entre eles. Muito bem, disse o malfeitor-chefe, lançando no ambiente estrondosas gargalhadas, imprimindo medo até nos comparsas presentes. Excelente! Serão nossos bonecos. Tudo caminha perfeitamente de acordo com as nossas expectativas. E quanto aos mensageiros? Inquiriu o malvado. Já se foram, senhor. Isso é ótimo. Mas levaram Maria consigo. Que Maria? Perguntou o displicente. A sua Maria. A minha? Tem certeza? Inquiriu temeroso. Sim, senhor. Impossível, malditos. Ela não, 1000 vezes não. Lourenço Ventura era um sujeito imponente. Guardava a forma perispiritual de quase 2 metros de altura. Corpo robusto, triangular, com uma espessa barba escura afunilando-se sob os grossos lábios, numa desagradável ponta, cofiada todas as vezes que se sentia contrariado. Olhos sempre vivos, emoldurados por veludosas e longas sobrancelhas, além de longo e ebâneo cabelame que lhe carregavam o semblante, adquirindo severa fisionomia. Vamos parar? Vamos. Ele só levou uma amiga. É? Ele só levou uma amiga. É, amiga, logo logo a gente vai saber quem é essa amiga. É verdade. Então, na quinta-feira nós vamos continuar andando de um lado para o outro, trazia a mão esquerda comprimindo a testa numa atitude reflexiva.